Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Salmo 103, versículo 3. Muito bom dia! Feliz de estar com você mais uma vez nessa manhã de terça-feira, aqui no Manhã IPP, ao vivo, direto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para conversar com você e trazer muito conteúdo que vai edificar a sua vida. Hoje o nosso tema, e eu estou aqui em comemoração a isso, em comemoração não, porque é uma campanha, né, de ajuda, é a nossa campanha sobre o Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? Começou nos Estados Unidos com um movimento de conscientização com a história de Mike Emmey, que ele era um jovem conhecido por sua personalidade carinhosa e muita habilidade mecânica, e ele tinha um Mustang 68 que ele pintou todo de amarelo. E o Mike, em 1994, cometeu suicídio com apenas 17 anos. E nisso a família, durante o velório, fez várias fitinhas amarelas, e foi aí que nasceu o Setembro Amarelo, com uma campanha para cuidar da vida, para prevenir o suicídio. E essa fitinha dizia assim: se precisar, peça ajuda. E é isso que a gente quer falar aqui, mas não estou sozinha, quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia, bom dia a todo o pessoal que está nos acompanhando aí de casa, mais um dia, graças a Deus. Você já pode conversar com a gente aqui pelo chat, falar, e para a gente começar essa nossa conversa, a nossa enquete do dia. Você sabe o que significa o Setembro Amarelo? Agora a Lídia já explicou um pouco melhor, mas você sabia um pouco sobre isso? Conta também a sua experiência, você já tinha, se no ano passado você já tinha escutado falar sobre isso, ou esses dias. A ideia é que a gente converse, fale se você também já auxiliou, ajudou alguém com alguma tendência de suicídio, ou você já teve algum momento, não sei, a ideia é que a gente converse aqui para que seja uma manhã bem agradável, como se a gente estivesse aí na sua casa, e eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser bem abençoado. Com certeza, e nós não estamos sozinhos. Conosco aqui nosso querido pastor Arivaldo Dias Casimiro. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia, bom dia ao Pedro, aos telespectadores e também o pessoal daqui que trabalha aqui nos bastidores para que o programa chegue até você. É verdade. Pastor, a importância de falar sobre isso com a ideia de prevenir, né? Porque temos muito casos de pessoas que estão tristes e a gente pode detectar essas situações, né, pastor? Sim, Lídia, eu creio que passando por essa pandemia que nós passamos aí, acho que a desesperança, a depressão, a perda do sentido de vida leva muitas pessoas a pensarem na possibilidade do suicídio, né? Eu creio que o suicídio ele é uma tentação, como qualquer outra, né? Que a pessoa muitas vezes ela pensa aquilo e por causa do desencanto da vida, ela acha que a única saída melhor é essa questão do suicídio. E é interessante que a pessoa, pensando nisso, ela pensa que será a solução para todos os problemas, e é o contrário disso, né, pastor? Acarreta uma série de problemas, né? Para quem fica, principalmente, né? Sim, sim. Eu creio que, na minha opinião, depois que nós tivemos aqui aquela semana, né, sobre a saúde mental, eu creio que o suicídio ele começa com um problema de doença mental, com um transtorno mental, né? Aliás, alguns já dizem, há pesquisas provando, né, que a depressão, né, ela está praticamente na base de todos os suicídios ou de todas as tentativas de suicídio, né? Olha só. Então, eu creio que a depressão, você sabe, não é um problema espiritual só, é um problema de saúde, né? Então, eu creio que nós não podemos espiritualizar essa questão do suicídio, né? Não podemos ficar aqui dizendo que o cara que se suicida vai para o céu, vai para o inferno, né? Porque a Bíblia não fala sobre esse assunto, nós não temos Mas o que nós temos que trabalhar, principalmente no contexto que nós estamos vivendo hoje, é justamente a prevenção contra o suicídio, né? É verdade. Prevenção. É verdade. E, pastor, qual que é o papel, então, da família e dos amigos ao perceberem que alguém está com alguma tristeza profunda, enfim, ou qualquer outro tipo de sinal que pode levar a um suicídio?
Boa pergunta. Eu acho que nós temos o aconselhamento, né, aqui da igreja, nós temos a terapia, mas nós temos o caso dos médicos, porque quando a pessoa começa, vamos pensar assim, a questão da depressão. A depressão, pode ser caracterizada como uma síndrome, mas o foco dela é que a pessoa perde a alegria de viver, né? E você sabe que perdendo a alegria de viver, a pessoa perde o sentido da vida. E aí o que acontece? Quais são os sintomas? É o isolamento, né? É a tristeza, o fato de você não querer a convivência social, é você se tornar uma pessoa amargurada, crítica, né? Então, tudo isso é um pano de fundo, né? Um pano de fundo. Há muitos casos de suicídio também, que são apresentados aí. A pessoa nunca pensou em suicídio, mas talvez por causa de uma tragédia, por causa da perda de um ente querido, né? Por causa de um divórcio, por causa de uma separação. Veja a quantidade, Lídia, que existe de crimes e suicídios passionais. Né? Exatamente. Geralmente o cara... E é muito interessante, você olha a questão do feminicídio hoje no Brasil, geralmente o homem ele não aceita o término daquela relação, não aceita que aquela pessoa comece um novo relacionamento com outro e ele acaba matando a pessoa e matando a si mesmo. Né? Exatamente. E são muitos os casos, sim, né? Os números aí são estrondantes, né? No Brasil, no Brasil não, no mundo, 800 mil casos, né? O Ministério da Saúde aponta. E, pastor, qual é o papel da igreja nesses casos? O senhor falou, nós temos o aconselhamento, nós temos, mas assim, para falar para quem talvez tenha igreja e não tem algum ministério de aconselhamento, não sabe os cuidados que tem que ter para com essas pessoas, perceber às vezes quando a pessoa acha que é um problema para todo mundo, né? Tem aquela, acha que não tem mais solução para a vida. Qual o papel da igreja nesse sentido? Eu acho que são vários. O primeiro é a gente apresentar Jesus Cristo como a nossa alegria de viver, né? Porque problema todo mundo tem. Motivo para se matar e para matar os outros, nós temos. Quem vive numa cidade como São Paulo, uma cidade complicada, e você pode observar que o número de suicídios nas grandes metrópoles, né, é bem maior do que na zona rural. Né? E aqui em São Paulo, os estudos provam isso, as estatísticas apontam isso, que as pessoas elas geralmente se matam no metrô, né? Elas se jogam no metrô. Inclusive, a professora Eleni, que deveria estar aqui conosco hoje, ela foi convidada pela Secretaria do Estado para montar um trabalho de capelania no metrô, né? Porque as pessoas se desencantam com a vida e vão para ali. Então, o Evangelho, em primeiro lugar, ele é a nossa fonte de satisfação. Né? Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Às vezes a gente passa por tantas lutas, por tantos problemas, que a gente pensa, seria melhor eu ir embora mesmo, estar com Cristo. Né? Então, acho que a primeira coisa que a igreja tem que fazer é apresentar Jesus como a nossa fonte verdadeira de alegria, aquele que traz sentido para a vida. Segunda coisa, eu acho que a igreja pode fazer esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, que é o trabalho de aconselhamento pastoral. Né? Porque, geralmente, a pessoa que tem esse sentimento, esses pensamentos suicidas, geralmente ele não diz abertamente. Né? Ele vive aquele drama interior. E quando ele sabe que ele pode vir para a igreja, e ele tem aqui um pastor, ele tem um conselheiro, ele tem uma capelã, que ele pode abrir o coração, eu acho que a igreja está dando uma grande contribuição para isso. Eu creio também, Lídia, nós não temos aqui ainda, né, mas já existe um ministério que tem em várias cidades do mundo, que é aqueles que chamam SOS Vida, que a pessoa, quando tem esses sentimentos, esses desejos, liga para esse telefone e ali sempre tem uma pessoa que vai conversar, que vai aconselhar, né? Porque às vezes a pessoa, quando está com esse tipo de pensamento,
ele está vivendo uma crise momentânea, entendeu? E conversar com alguém nessa hora muda, né? Muda. Porque o suicídio, nós temos que entender, ele é uma coisa completamente contrária à vida, porque nós fomos criados com um dispositivo de evitar, né, a morte. Por que nós sentimos medo? O medo é essa sensação de que o perigo está próximo, né? E quando uma pessoa ela comete o suicídio, ela, para mim, e está provado também nos estudos, ela está num estado de insanidade mental. Sim, né? exatamente. Insanidade mental. Agora, a igreja prega o evangelho, a igreja tem um aconselhamento, se a igreja puder ter esse SOS Vida aí, seria uma coisa muito boa, né? É verdade. Esse SOS Vida só não tem o número, né, pastor? Tem as pessoas aqui à disposição. Quem precisar pode ligar, que a gente dá um jeito, né? Legal. E, pastor, eu queria mostrar aqui também que a gente começou um projeto, não está pronto o site, ainda vai ficar pronto essa semana. Eu vou mostrar aí a foto de um site com todo o material que nós temos até agora, já falando suicídio. E é um site que você pode entrar, vai aparecer na sua tela aí. Ó, tá vendo aí? Sua Vida Importa, Setembro Amarelo. É uma campanha de valorização da vida com a prevenção ao suicídio. Ó, pode olhar aí que vai ter vários conteúdos que nós já tivemos até agora sobre depressão, conexão com Deus, ó, libertação de perturbações mentais, restauração, a depressão entre as mulheres. Tem muito conteúdo que pode levar você a ter uma esperança nesse momento de aflição, de angústia, né? Ó, lá tem até com vários temas sobre suicídio, como ajudar alguém, conversando sobre, tem muito. Esse site, ele vai estar disponível essa semana ainda, acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, no site da igreja, que a gente vai divulgar, né? E acho importante isso. E fala, Pedro, pode falar. Porque é bom que tem bastante conteúdo para conversar sobre isso. Quem quiser entrar numa parte mais técnica tem, de talvez estágios, enfim, de sintomas, né, que você consegue ver no outro que pode acarretar esse tipo de situação, mas tem bastante coisa e a ideia não é que a gente, como alguns outros lugares que você fala-se muito e acaba estimulando, mas não. Para que haja consciência, para que as pessoas que estão perto desistam, conheçam Jesus, que nem o seu pastor falou. Né? Eu creio, eu quero... Desculpa, tá? Imagina, a gente quer que o senhor Quero apresentar o seguinte, o que leva a pessoa a cometer o suicídio? Eu vejo que é um conceito, muitas vezes, errado que a pessoa tem da vida. Né? O que é a vida? Né? Se eu e você, nós entendemos que a vida é um presente de Deus, é um dom de Deus, só Ele dá e só Ele tira, né? Todos esses pensamentos, como aborto, como suicídio, como eutanásia, é um assunto também que a gente não fala, mas polêmico, né? Tem muitos filhos apressando a morte dos pais aí por causa de dinheiro, por causa de herança, uma série de coisas assim, né? Já existe na Europa, principalmente na Alemanha, uma associação que estimula a questão do suicídio, né? De apressar a morte da pessoa através de medicação. Eu entendo, Lídia, que a vida é um dom de Deus, né? E as pessoas que geralmente pensam em suicídio, elas não entendem dessa maneira. Quer dizer, nós não viemos aqui, nós não estamos nessa vida para fazer um ensaio, né? Mas nós estamos aqui para cumprir uma missão, né? E geralmente a pessoa que pensa em suicídio é porque ela perdeu essa compreensão, né? Quando você lê na Bíblia lá que todos os nossos dias estão contados por Deus, né? Escritos, né? Os dias, né? Significa que cada dia que a gente vive é uma bênção de Deus, né? A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, né? Jesus diz que a gente deve orar todo dia, pedindo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Não é o pão do mês, porque cada dia que a gente vive é um presente, é uma dádiva de Deus, né? Então, eu creio que a gente precisaria trabalhar mais. Às vezes a gente trata esse assunto bem filosoficamente do que é a vida, mas a gente teria que trazer esse aspecto de que a vida ela é um presente de Deus. E quando eu entendo isso,
eu vivo mais feliz. Né? E a minha vida ganha um sentido diferente. Aliás, quem pensava dessa maneira era Agostinho, né? Agostinho, ele entendia dessa forma. E ele fundamenta esse conceito em vários textos da Bíblia, né? O salmista diz assim, né? Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele, né? Quer dizer, esse dia. Porque o que a gente tem da vida é esse dia. Você não tem o ontem já foi, o amanhã você não sabe se vai chegar, né? Então, quando você compreende que a vida é um presente de Deus, quando você compreende que Deus colocou, isso aí está feito lá, está dito por Salomão, em Eclesiastes, capítulo 3, que Deus colocou a eternidade no coração humano, significa que o coração humano só se satisfaz verdadeiramente com coisas eternas. Né? Tudo é passageiro, tudo é efêmero, mas a vida é uma dádiva de Deus. E outra coisa que é muito importante dizer também é que a morte, ela não põe fim. Né? A morte é uma passagem para uma vida feliz ou para uma vida de sofrimento eterno. Né? Então, eu digo, pastor Hernandes escreveu um livro que é muito interessante, né, sobre o suicídio, Não Desista de Você. Né? Eu quero dizer para você, nesse setembro amarelo, né, e eu estou até de amarelo aqui ali, e que você redescubra a alegria de viver, né, a bênção do que é a vida. Por mais problemas que você tem, né, por mais sofrimentos que você esteja passando, por mais complicada que estejam os seus relacionamentos, a sua situação financeira, né, não desista, porque a vida ela é, de fato, segundo a Bíblia, um presente de Deus. Olha que mensagem boa. E, pastor, é muito interessante que nem no metrô a gente percebe que o trabalho deles, eles identificam pelas câmeras a pessoa que está com sintoma lá, né, que eles já têm características específicas de um possível suicida, né? E aí eles vão lá e resgatam a pessoa com toda a técnica. E eu queria trazer isso para a igreja, assim, qual é o nosso papel de que talvez quem não esteja com pensamento suicida, mas que pode ser um instrumento, que nem o senhor falou, de levar a palavra de Deus, porque só Jesus salva. E às vezes nós estamos negligenciando essa, como cristãos, de identificar e chegar e levar a palavra de Deus. Qual é a palavra do Senhor para a gente se conscientizar mais como cristãos de atentar em amor ao nosso irmão? Eu acho, Lídia, o seguinte, essa questão do metrô é uma questão bem circunstancial de São Paulo, porque há muitas cidades no mundo que não tem metrô. Que não né? tem, E geralmente a pessoa que tem esses sentimentos, esses pensamentos, essa pessoa ela não abre isso. Quer dizer, o pessoal do metrô consegue salvar porque é um estudo de caso, é coisa aplicada ali. Mas há muitos casos, por exemplo, de suicídio entre adolescentes. Que não percebe. Você vai para o Japão, que é uma das cidades, onde o maior índice de suicídio, né, do mundo. Você vai, por exemplo, para a Dinamarca, para os países escandinavos, que tem Suécia, que tem um número muito grande, né, de suicídio, e você descobre que a felicidade não está nos bens materiais, na qualidade de vida. Tem suicídio na favela e tem suicídio na mansão, né? Tem suicídio na classe baixa e tem suicídio na classe... Então, eu creio que a alegria de viver, a alegria que só Cristo pode dar, a alegria que a gente tem de servir, né? A alegria de você saber que você tem uma missão, né? Você acordou hoje, você diz, hoje eu vou lá fazer um programa, levar uma mensagem de esperança. Quer dizer, você já acorda com um sentido, com uma missão. E isso tira todos esses pensamentos da cabeça da gente. Né? É verdade. É verdade, quando descobre o propósito, né, pastor? Esse ator americano, a gente até comentou ontem, ele estava na colação de grau dele e ele comentou Jeremias, que ele fala que não importa a carreira, não importa nada, profissão, quando você não tem um propósito na vida, né, pastor? Isso. É uma benção. Fala, pastor, ainda nessa linha, né? Porque a gente acha que
fugindo um pouquinho, né? A gente acha que crente tem que ser sério, tem que ser carrancudo, né? Assim, não, porque tem que estar sério, né? Qual que é a importância, como você já falou, do crente entender essa leveza de ter nós temos uma esperança que é incrível, maravilhosa, que é Jesus. E qual é o seu reflexo no bom humor, na alegria, né, do dia a dia. Até para a gente ajudar outras pessoas, né? Porque às vezes vai ajudar alguém que está triste, um abraço muda, né? mais triste ainda e só joga a pessoa para baixo, né? Isso. Desculpa, eu estou muito ruim da garganta. O apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante, né? Quando eu leio esse texto, eu lembro de uma música do Roberto Carlos, né? Quando ele fala cada pedra no caminho, né? Ele diz, é preciso saber viver, né? E o apóstolo Paulo, que, claro, não se inspirou em Roberto Carlos, mas ele diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, quando ele diz aprendi, é porque ele não sabia viver contente em toda e qualquer situação. Mas a vida, Lídia, vai ensinando para a gente, Pedro. Né? É verdade. A vida, às vezes, a gente é infeliz porque a gente acha que se nós tivéssemos determinadas coisas, nós seríamos mais felizes. E às vezes nós não nos alegramos com aquilo que nós temos, certo? Então, eu venho de uma vida difícil, né? Eu vim do interior da Bahia, família pobre, e eu me lembro que a maior felicidade que a gente tinha era no sábado à noite poder ir ao cinema, saía do cinema, ia para uma sorveteria, tomar uma salada de fruta com uma bola de sorvete. Ah, delícia! Ai, que alegria! Ai. E isso para a gente é uma coisa. Hoje, às vezes a pessoa tem tudo, né? Tem celular de última geração, tem shopping, tem carro, e a pessoa não vive contente. É verdade. Né? Então eu creio que é aí que eu falo que o Evangelho, né, eu tenho essa habilidade, apesar de que eu tenho as minhas crises íntimas, pessoais, assim, aquelas baixas astral que todos nós temos. Mas a gente precisa aprender a viver alegre mesmo, contente, satisfeito. E a pior coisa que para o cristão é um cristão triste. Eu digo sempre, a mesma coisa que você encontrar um demônio humilde. Né? Todo demônio é soberbo. Né? Ele foi expulso do céu, o pecado dele é soberbo. E nós, é o contentamento, a alegria de viver. Né? E Jesus Cristo coloca lá em João, capítulo 16, ele fala que a alegria de ter o Cristo ressurreto, de ter um relacionamento com Cristo vivo, essa alegria ninguém poderá tirar. É verdade. Né? E, além disso, né, a Bíblia fala que a alegria que vem do Senhor é a nossa força, é o nosso combustível. Né? Você está com um problema? Enfrenta com alegria. Né? É interessante que a única religião do mundo que a alegria é um mandamento é o cristianismo. Né? Alegrai-vos sempre do Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Né? Então, é quase um mandamento, porque nós temos a razão para vivermos alegres e contentes. Né? E se a vida é uma dádiva de Deus, Ele vai me chamar na hora certa. Né? Eu digo sempre que longevidade na Bíblia tem a ver com o cumprimento da missão. Né? Muito bom. Você vê, por exemplo, Simon, o nosso missionário, que morreu com 34 anos. Né? David Brenner morreu com 28 anos. Aí tem outros que viveram 100 anos, 140 anos. Né? Há muitos personagens da Bíblia que tiveram vida longa. E eu entendo, se a vida é uma dádiva de Deus, Ele vai me chamar, vai chamar você na hora que a gente terminar. Né? Jesus é um exemplo disso. Né? Ele diz lá, cumpri minha missão, agora vou para junto do Pai. Então eu acho que nós temos que ter essa perspectiva da vida. Talvez esse setembro amarelo, né? E a gente aproveita porque vai começar a primavera, que é as flores, né? São Paulo fica linda na primavera, né?
essas árvores comer. Então nós temos motivos assim, e mais motivos para a gente viver alegre. Faltou luz essa semana lá em casa, acho que foi no sábado, não, na quinta-feira. E quando foi assim, 5, 6 horas da tarde, a gente foi para a varanda, estava eu e Tássia, e a gente viu o pôr do sol, né? Oh. Uma coisa linda, né? Você vê o dedo de Deus, a mão de Deus em tudo, né? E eu falei com o Tássia, precisou a gente ficar sem luz, né? Sem ter o que fazer para contemplar essa beleza, que geralmente a gente, às vezes, a gente está tão agitado que a gente perde essas coisas simples e bonitas da vida. É verdade, agora me lembrou de um escritor que fala que o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, nem a dor, nem a tristeza, e às vezes até essa situação que a pessoa está passando é para chegar, tudo é a favor da pessoa, né, pastor? Até essa situação ruim, ela pode acontecer. Ontem nós tivemos aqui com o presbítero Maurício Menezes, né, que ele falou de um motoboy que foi preso e confundido com outra pessoa, só que ele tinha uma Bíblia no bolso. Chegou e na prisão entregou essa Bíblia para um cara que se converteu e criou grandes igrejas aí. Então, assim, você vê às vezes como uma situação ruim. Então, não desistir nessas horas difíceis, né, pastor? Não. Porque tudo coopera para o bem, né? Para o cristão, a Bíblia fala, lá em Tiago, capítulo 1, que é motivo de grande alegria nós passarmos por várias provações. Porque a provação está nos moldando, está tirando a impureza da nossa fé, está produzindo em nós o crescimento, né? Para você que não é cristão, né? Para você que está aí passando por uma situação difícil, né? Jesus é a solução, né? Jesus, ele é um amigo de todas as horas. Jesus traz o verdadeiro sentido para a nossa vida. Então, não desista. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu da gente, né? É verdade. Às vezes a gente acha que Deus nos ama por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas a grandeza do Evangelho é porque mesmo Deus sabendo quem nós somos, Ele continua nos amando. E isso é maravilhoso e nos leva a dizer assim, eu não posso desistir, puxa. É verdade. Não posso desistir, né? Não pode. Não podemos. Não pode. Não pode. Certo? Essa é a mensagem, né, pastor? Quero agradecer o pastor, né, por ter vindo aqui. Assim, chamamos o pastor de última hora e ele veio. Não, eu vim preparado, vim de amarelo. Muito bom. Pastor, o senhor já falou uma mensagem importantíssima, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final, então, para quem está assistindo, vai assistir futuramente, por favor. Eu sou uma pessoa feliz, sabe, Lívia? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu trabalho naquilo que eu me realizo, né? Eu sou pastor, e sou feliz, não trocaria isso por nada nesse mundo. Tenho uma família abençoada, tenho vocês, né, meus amigos, tenho essa igreja maravilhosa. Então, a vida é muito bela, né? Aliás, assiste aquele filme, A Vida é Bela, né? Aquele pai com aquela criancinha no presídio. Né? A vida é bela. E o que traz sentido à vida é justamente Deus, né? É o relacionamento que a gente tem com Deus. Jesus diz assim, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem tem Jesus tem a luz da vida, né? E nesses momentos difíceis que a gente passa, a gente sofre, a gente chora, a gente reclama, a gente murmura, a gente desabafa com Deus, a gente desconta um no outro, né? Mas Deus continua nos amando, né? Então, não desista, não pense em suicídio, né? Se você está vivendo hoje, aqui em São Paulo, em qualquer lugar, a sua vida tem um propósito. Redescubra isso. Olhe para Deus, leia a Bíblia, né? Busque um relacionamento pessoal com Deus e Deus vai mostrar para você, né? Aliás, o salmista diz que Deus é tão bom que Ele aponta o seu caminho para os pecadores. Peça a Deus, diz, Senhor, me mostra, né, as coisas boas da vida.
pense como a Bíblia fala, que a vida é um presente de Deus. Certo? E aí você vai descobrir todo dia, quando você acordar, você vai dizer assim, obrigado, porque mais um dia o Senhor está me dando, né? Amém, que coisa linda. Vamos ver rapidinho, pastor, 1 minuto se tem os comentários aí, o Pedro, porque eu acredito que tem muita gente acompanhando a gente, feliz por o senhor estar aqui nesse sofá, que é o sofá da casa das pessoas também, é tudo uma família, Tudo que a aqui é gente uma está bênção. tudo ligado. E aí, queria ver com o Pedro, o que falaram aí, Pedro? A Cristiane mandou a paz do Senhor Jesus Cristo. A Vânia, que está aqui com a gente todo dia, mandou um bom dia para todo A mundo. Wanda. Falou que nesse dia que é hoje, Deus lhe continue lhes dando sabedoria na condução do programa. A Miriam também está aqui com a gente, a Miriam que está sempre com a gente também. Falou que sempre trabalha esse tema nas escolas estaduais. A Ruth Sobrinho falou, bom dia, que Deus abençoe a todos. A Miriam falou, bom dia, meu pastor, que bom tê-lo conosco ouvindo. Ai, que bom. A Sandra também está aqui com a gente. A Rosana, bom dia, bom dia. Todo mundo dizendo exatamente o que a gente está falando, né? Sobre a importância de você olhar para o próximo com amor, reconhecendo também esses sinais, como a gente já falou mais uma vez, vai entrar no ar um site com todos, na verdade é um escolhido a dedo, os conteúdos aqui que tratam sobre esses assuntos, então tem que entender desde a questão espiritual, com os pastores falando, como também na sexta-feira, por exemplo, tínhamos o Major aqui, Diógenes, falando sobre como o corpo de bombeiros age nessas situações, e a Eleni também, né, com a capelania, aconselhamento com o pastor Alberto, então todas as frentes voltadas para esse mesmo foco, que é o nosso irmão que está sofrendo, a vida dele, e a gente demonstrar isso com amor. Então, o Gessé Oliveira falou, alô para o Maranhão, o Hamilton falou, uma bênção, pastor Edivaldo, todo mundo aqui com a gente. A Amanda perguntou, já acabou? Não acabou. Papo bom, passa rápido, o programa não para, mas queria agradecer já aqui o pastor. Obrigado. Prazer, desculpa, né? Imagina, Estou meio afônico aqui, mas é um privilégio muito grande que vocês, né, continuem sendo instrumentos nas mãos de Deus e que muitos suicídios sejam abortados nesse mês de setembro. Que a pessoa que está pensando isso, você não sabe o sofrimento e a tristeza que você vai deixar saindo, né, dessa vida. E eu quero dizer que você é importante para nós, você é importante para Deus, e Deus ama você e Ele tem uma missão para você cumprir aqui nessa terra. Amém, que bênção, obrigada, pastor, é muito bom. E você que quer se contagiar com essa alegria que Deus nos passa através da vida do pastor Edivaldo, assiste as pregações dele, aí tem várias que eu tenho certeza que você vai ser contagiado com a palavra de Deus. Como é bom ouvir palavras de esperança com o pastor Edivaldo, né? As pregações dele são maravilhosas, eu já vou aproveitar para repetir, para você ouvir aí no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e se inscreve lá, porque toda hora está subindo uma palavra com conteúdo e que mexe com as nossas vidas. Assim, Deus usa o pastor Arival muito para falar conosco, e esse mês aí que a igreja está envolvida, a gente vai ter muito conteúdo falando sobre continuar firme, né? E a dica de leitura de hoje é Escolha a Vida, Esperança para Viver, Esperança para um problema mundial, que é o suicídio. Esse livro é da Eleni Vassão, e ele fala que pesquisas internacionais apontam a influência positiva da fé como tratamento após tentativas de suicídio e também como tratamento preventivo. Acima de todos os recursos humanos, Deus, por meio de sua palavra, oferece esperança, perdão e propósito à vida, dando novas forças e alegria para viver. Esse livro traz mensagens para momentos de quando me sinto sozinho, quando o desespero invade a minha vida, quando eu estou deprimido, quando eu sinto que perdi uma parte de mim, quando o passado me atormenta, quando eu me envolvo com drogas e álcool, quando estou mentalmente transtornado, quando eu me sinto traído, quando eu estou sobrecarregado, e outras mensagens especiais que podem nos ajudar muito e ajudar o nosso próximo, além de uma boa dica de leitura, uma excelente dica de presente para alguém que você acha que pode estar precisando. Escolha a Vida, Esperança para Viver, da nossa querida Eleni Vassão. E Pedro, quero saber o que você trouxe para a gente aí hoje, conta para a gente. Queria primeiro mandar um abraço para a Eleni, né? Muito querida, que está aqui com a gente
direto, né? Tanto convidada nos programas, ela sempre com a maior paciência, com o maior carinho. A Leni realmente é um grande exemplo para nós, alguém que a gente ama demais. E o Capelania, já o programa Capelania, né, que é com a Leni, que já tem um acervo enorme disponibilizado aqui no canal. Também o de sexta-feira, como eu já falei mais uma vez, foi sobre o Setembro Amarelo, também com esse mesmo tema. E durante todo esse mês, eles vão abordar diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto. Então, como eu já falei, semana passada foi com o Corpo de Bombeiros. E aí tem a questão também espiritual, vai abordar também a questão de transtornos mentais. Enfim, todas os especialistas que podem ajudar e contribuir com esse tema vai ser conversado no Capelania durante todo esse mês. Essa é a nossa conversa aqui, né, Lídia? Para dar um início de conversa, como se a gente estivesse conversando mesmo com vocês, para a gente também aprender um pouco mais, saber e ficar atento a todos esses sinais. Agora, você deve ter reparado também que aqui em cima, ó, tá o nosso IPP-TV, tá com a fitinha amarela também, vai ficar durante todo esse mês. E agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre as nossas pesquisas, sobre o que foi mais buscado no Google, sobre o que está todo mundo querendo saber, o que está todo mundo procurando, no nosso querido Dá um Google. O que é o Dá um Google, mais uma vez? Eu vou explicar todo dia, porque é legal explicar sobre o Dá um Google para quem está chegando agora entender um pouco mais. A gente pega sobre as palavras, as notícias que estão sendo mais publicadas, as tendências, então são as palavras mais repetidas no Google. Então, o que todo mundo procurou é sobre Setembro Amarelo. Então, tem mais de 100 mil pesquisas sobre isso. Aparece no nosso Dá um Google, que a gente vê lá nas tendências do Google. Mas antes de tudo, hoje falei Google 30 vezes nessa frase, mas falar mais uma vez, antes de tudo, a nossa melhor vinheta já produzida do nosso querido Dá um Google. Depois que eu falo das notícias, que chama... Aí, mais uma vez acertei o tempo aqui, ó. Para a gente começar, o que foi mais pesquisado nessas últimas 24 horas? Em primeiro lugar, sobre o Setembro Amarelo. É exatamente sobre isso que nós estamos conversando hoje. Mais de 100 mil pesquisas, todo mundo querendo entender um pouquinho mais sobre a história, ou querendo saber um pouco mais sobre esse assunto. Então, Setembro Amarelo com mais de 100 mil pesquisas. Além disso, o que foi muito pesquisado e também publicado de notícias é sobre o salário mínimo de 2020 e 2021, né? A proposta de orçamento do governo para 2021, que era esperado com que a projeção de aumento do salário mínimo, que hoje é de 1.045, fosse para 1.079, na verdade, na proposta foi de 1.067. Então, hoje é 1.045, mas a proposta para que na próxima atualização, né, na próxima correção, seja de 1.067, ao contrário do que antes estava sendo cotado para 1.079, por conta dos gastos da pandemia, enfim, de tudo que ocorreu nesse ano. Então, vai ter esse aumento aí de 2,1%. Além disso, a estimativa de crescimento do PIB para o próximo ano está de 3,2%. Então, eles estimam que o nosso PIB vai crescer em 2021 3,2%. O mercado financeiro está dando uma estimada de 3,5%. Então, tudo isso foi publicado com essa nova proposta, né? Esse planejamento, essa proposta de orçamento para 2021, e houve muita dúvida, muita gente procurando, até porque isso mexe diretamente com o nosso futuro, com o nosso bolso, com o nosso dia a dia. E, além disso, o que o pessoal pesquisou? Setembro Amarelo, salário mínimo e sobre 7 de setembro. Virou setembro, o pessoal já quer saber sobre o 7 de setembro. Eu vou conseguir uma folguinha, eu vou dar uma descansada. Então, todo mundo pensou sobre o 7 de setembro. Também para saber, talvez, não sei, sobre a história. Falando nisso, já quero fazer nossa propaganda aqui para o Manhã EPP do dia 7 de setembro, que a gente vai falar com o Rafael Gama sobre a independência do Brasil. O que isso tem a ver com a gente, com o nosso dia a dia? Tem alguma relação com o evangelho, com a história da igreja? Foi um desafio que a gente jogou para o Rafael Gama, que é doutor em história. Olha isso, nosso querido amigo aqui. Então ele vai estar pesquisando a fundo para saber um pouco mais, para que a gente tenha esse papo mais agradável nesse dia. Então, para quem já procurou sobre o 7 de setembro no Google, fica com a gente aqui no dia 7 de setembro para saber um pouquinho mais sobre isso. Além disso, eu acho que a Lídia até vai falar um pouco sobre isso hoje, mas
notícia que ela vai passar já é algo que também o pessoal já está procurando. Então, ó, já teve essa relação sobre a nota de 200 que o Banco Central vai lançar na quarta-feira, nova nota, né, de R$ 200. Tem um amigo nosso aqui, o Luan, que é carioca, falou que no Rio já está rodando Já a nota. tá rodando. Não sei como, mas ele falou que lá eles já estão rodando a nota Saiu, a notificou nova também. nota. E, ó, tem muito dar um Google. Se deixar, eu vou ficar o dia inteiro falando, porque pesquisas legais, assim, que todo mundo quis saber. Ontem foi o dia do profissional de educação física, então um abraço a todos os profissionais de educação física que nos acompanham aqui no canal, a nossos irmãos. Queria mandar um abraço para a Tata, minha prima, e além disso, também tem o nosso Esporte, Vida e Fé. O que é isso? Teremos na nossa grade um novo programa falando sobre esporte, vida e fé. O próprio nome já é bem sugestivo. A gente vai conversar sobre esporte, vida e fé. O que isso quer dizer? Teremos quadros, por exemplo, com a Ionara, dando dicas do que você pode fazer para se movimentar na sua casa, o que você deve fazer para melhorar a sua postura. Por exemplo, eu preciso muito disso. E, além disso, entrevistas, Mas muito legais, né? entrevistas maravilhosas, assim, muito legais. A gente já acompanhou algumas gravações aqui e teve o privilégio de escutar um pouquinho dessas entrevistas. Atletas cristãos, que é difícil, né, andar nesse meio Exatamente. Muito interessante, verdade. É algo que a gente consome muito, né? Esporte e tal. E ver gente que está fazendo a diferença, que está edificando aquele meio, com histórias mesmo, né, do dia a dia, é muito legal. Eu lembro que a gente trabalha aqui, né? Eu fico sempre com um fone de ouvido para fazer as edições e tal. Mas esses dias teve a gravação com a Tamires. Com a Tamires. Eu fiquei escutando a entrevista. A Tamires, ela é atleta da seleção brasileira de futebol e joga no Corinthians. E aí, quando ela veio, a gente ficou assim, ó, que legal. Porque é muito interessante ver cristãos nesse meio, né? No futebol feminino também, eu não imaginava que tivesse, né? Histórias inspiradoras, enfim, todas as entrevistas são pessoas que têm muito conhecimento, tanto na parte do esporte, mas também de vida com Deus, né? Isso é muito legal. Então, o Dia do Profissional de Educação Física, mais uma vez, mandar um parabéns a todos os nossos irmãos e dizer para você ficar ligadinho na nossa programação. Dia 12 de setembro. Que dia? 12 de setembro. Dia 12 de setembro teremos a estreia do Esporte, Vida e Fé. É um sábado, Aos né, sábados, Lídia? todo sábado. Todos os sábados, então você vai estar com sua família ligadinha aí, inteira em casa, fica ligada no Esporte, Vida e Fé e já faz essa relação com o Dia do Profissional. E como forma de missão também, né, Pedro? Porque tem muitos, esse programa vai trabalhar também como o esporte pode ser usado como missões, já que essa é uma igreja missionária, também vale a pena destacar isso, né? Sim. Que é muito legal. Tem muita história de irmãos que vão treinar, né, categorias de base, fazendo missões, usam o esporte também como uma fonte de sustento para realizar as missões, como a gente fala sempre do Empreendendo no Reino, né, dos empreendedores, tal, pessoas que usam o empreendedorismo para conseguir se manter fazendo missões. Tem muitas pessoas que usam o esporte para fazer missões. Então é muito legal, verdade, Lídia, bem lembrado. Dia 12 de setembro, fica ligadinho aqui com a gente. E o que o pessoal pesquisou muito também, por fim, tá, gente? Muita pesquisa. Foi sobre a FUVEST, o vestibular para você entrar na Universidade de São Paulo, a FUVEST. Inscrições começam na segunda-feira. Se você tem algum parente, algum adolescente, jovem, se você é um adolescente ou jovem que está nos acompanhando, que vai fazer a FUVEST, então não esquece que segunda-feira abrem as inscrições, fica ligadinho, estuda bastante e que Deus possa te abençoar na sua profissão, né, no seu propósito, na sua missão aí, para que você trabalhe e, independente da sua área, possa glorificar Deus com o seu trabalho. Amém. Muito bom, Pedro, muito bom. Tudo isso, saber de tudo isso, e mesmo quem não tem tempo para dar um Google lá para saber o que foi pesquisado, está aqui, ó, Manhã IPP, para você trazendo tudo o que está sendo buscado para você ficar por dentro de tudo que acontece na igreja e no mundo. E olha só, como o Pedro falou, antes eu quero dar um alô para o Misael Santos, que ele falou, manda um alô aqui para Salvador, Bahia. Oi, Misael, um abraço para você do Manhã IPP. E agora, como o Pedro falou, quero falar de duas notícias que chamaram muito a atenção e a gente quer compartilhar mais detalhes com você. A nota de R$200 será lançada nessa quarta-feira, amanhã, dia 2, diz o Banco Central ao Supremo Tribunal Federal. O Banco Central informou na quinta-feira, dia 27, ao STF, que a nota de R$200 será lançada no próximo dia 2 de setembro, quarta-feira, agora amanhã,
e a ilustração do Banco Central sobre a nova nota de R$ 200, cuja imagem real ainda não foi divulgada, mas essa daí que está aparecendo na sua tela, e não foi divulgada, quer dizer, é uma ideia da possível imagem da nota de R$ 200, essa, né, que está rolando aí na internet. Ainda não foi divulgada. A decisão foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. Segundo o Banco Central, tem o objetivo de atender ao aumento da demanda por dinheiro em espécie que se verificou durante a pandemia do Covid-19. Segundo o Banco Central, a medida não terá impacto na base monetária do país. A autoridade monetária informou que entre os motivos para a maior demanda das cédulas e moedas está o entesouramento, ou seja, o dinheiro guardado em casa. Além disso, em momentos de crise, pode haver saques para formação de reservas, aponta o Banco Central por nota, e as fontes dessa informação são os sites veja.abril.com.br e também istoedinheiro.com.br. Pedro? O Lobo-Guará é bem legal, mas eu ainda prefiro o vira-lata caramelo. Eu acho que vai ficar muito mais legal na nota, mas foi a decisão, né, do Banco Central, então a gente tem que só acatar, mas o vira-lata caramelo ia ser muito mais legal. Ia ser, né? Também gosto do vira-lata, mas não deu, né? Enfim. E falando em bichinhos, que a gente gosta muito, olha só as imagens de uma onça parda resgatada em pé de abacate em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e devolvida à natureza. Ela foi devolvida. O caso aconteceu na quinta-feira, dia 27, por volta das 10 da manhã, quando o animal foi visto pela primeira vez pelos moradores. A onça apareceu no quintal de uma moradora do bairro Borda do Campo e chamou a atenção de quem estava por lá. Ela ficou no pé de abacate durante 7 horas até ser resgatada e não atacou ninguém. Olha, você está vendo aí as imagens. Ela ficou lá no pé até que a equipe de resgate da Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros conseguisse fazer o resgate. Você está vendo aí o momento que ela sai voltando para o ambiente natural dela, para o habitat natural, o momento que ela foi libertada de volta. E uma vizinha disse que o animal foi motivo de muita curiosidade entre os moradores, que inicialmente chegaram a pensar que era um macaco ou um gato grande, mas depois eles foram conferir e viram que era uma onça, disse uma vizinha, né? Eu fiquei assustada com criança em casa e tudo, fiquei muito assustada, nem imaginava no meu sonho que eu iria ver uma onça de perto, assim, disse a moradora da casa onde o animal apareceu. O animal foi retirado do local após um veterinário disparar tranquilizante com a ajuda de um equipamento. A operação durou cerca de 1h30, de acordo com o capitão João Serpa, da Polícia Ambiental. O tranquilizante é utilizado para evitar que o animal sofra algum machucado. O animal, que é um macho de porte médio, tem hábitos noturnos e pesa cerca de 50 quilos. Na sexta-feira, dia 18, como você viu nas imagens, ela foi solta na Mata Atlântica, mas a localidade exata da mata não foi divulgada. E agora eu quero perguntar, fala Pedro. Não, achei bem legal que o comentário do Celso. O Celso Gomes está todo dia com a gente. Falou que essa onça foi aqui na minha região. Olha. Ele é de São José dos Pinhais, na região de Curitiba. Mandar um abraço também para o missionário Salvanieri, no Grotão, em Jampa. Então, mandar um abraço para ele, para todos que estão nos acompanhando aqui. Você falou da nota, a Débora falou, ó, não precisa nem de troco, não sobra nada mesmo. E o Celso, pode falar um pouquinho para a gente, se você viu, se você estava perto, né? Conta um pouquinho mais. E eu queria que contasse um pouquinho mais para a gente também a Tainá, para a gente ficar ligadinho. Tainá, conta um pouquinho mais para a gente ficar ligadinho, o que está acontecendo aí pela igreja. Bom dia, Lídia e Pedro. Bom dia para vocês, espectadores. Você tem acompanhado toda a programação da sua TV missionária? Às segundas você tem Teologia Descomplicada. Na terça-feira você assiste Mulher Esperança. Na quarta-feira, Papo de Mulheres, discutindo a feminilidade no mundo contemporâneo com o Diário de Eva. Quinta-feira você acompanha diversos temas complicados e suas resoluções com o pastor Alberto Lima no Aconselhamento Bíblico. Sexta-feira, Capelania. Gente cuidando de gente, com a capelã Helenivação.
Todos os programas têm a participação de um convidado para falar sobre os temas. E você pode participar enviando a sua pergunta ou comentários. De segunda a sexta, a partir das 14h30, você tem um programa inédito para assistir. Tainá Félix para o Manhã IPP. Obrigada, Tainá. Muito bom a Tainá trazendo aí todas as informações da programação da tarde para você, vendo que a gente para aqui, mas a TV não para, continua. Toda a tarde tem a programação aí que a Tainá trouxe com mais detalhes para você. Obrigada, Tainá. E eu quero falar sobre o livro, o pastor Arival comentou conosco aqui sobre um livro que o reverendo Hernandes escreveu sobre Não Desista de Você. O livro está aparecendo na sua tela, ó, como você pode ver aí, Viva uma Vida que faça sentido. Não desista de você. Uma boa dica do pastor Arival hoje de manhã para a gente aqui, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, fica aí a dica. E também muito bem lembrado pelo Luan aqui, nosso querido Luan da produção, que tem o telefone do CVV, Centro de Valorização da Vida. Ele não é da igreja, mas é um número que você pode ligar a qualquer momento e as pessoas estão lá e elas atendem, dão uma mensagem de força, de ânimo, enfim, até para quem está com possível ideia suicida, enfim, é isso, né? Centro de Valorização da Vida, 188, você disca lá e vai haver uma mensagem boa para edificar a sua vida. É isso mesmo. Falando em mensagem boa para edificar a sua vida, vamos para o nosso Stories que Edificam. A gente dá uma andadinha pelo Instagram e viu o que está sendo postado, que é legal, que é algo que edifica e o que deve ser compartilhado. Como se a gente estivesse aqui, visse alguma coisa e fosse te mostrar. Então, o nosso Stories que Edificam de hoje é do pastor Alan Porto, sobre descanso, né? Falando em esgotamento, né? Tal, sobre tudo isso, sobre descanso. O Alan Porto, né? O pastor, ele começa falando que você precisa descansar, e aí depois, no segundo stories, né? Ele está escrito assim: alguém nos convenceu que só conquistaremos o nosso lugar ao sol se não pararmos nunca. Isso se conectou perfeitamente com o nosso coração moralista que deseja se justificar na base de obras pessoais. Aí é pólvora e fogo, né? Depois, sem perceber, na busca por ganhar a vida, acabamos sacrificando-a no altar do trabalho. E a promessa de receber a paz nunca vem. Apenas seguimos, mais agitados, mais sem tempo, mais ocupados e mais cansados. Às vezes, o corpo dá sinais, imunidade baixa, crise de ansiedade, doenças, mas quando somos forçados a parar, ficamos irados. Aí algo de errado não está certo. No Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E essa verdade deveria derrubar a nossa arrogância. Buscamos ganhar o mundo na correria, buscamos justificar a nós mesmos pelo trabalho, buscamos aceitação e valores nos projetos, mas se Deus não nos abençoar, seremos apenas sísifos amaldiçoados em uma rotina sem sentido. E por último, né, no quinto, ele coloca: você precisa aprender a descansar e aprender a produzir, para aprender a produzir. Então você precisa aprender a descansar para aprender a produzir. E o descanso começa em observar o que Deus está fazendo, confiar que Ele é a nossa provisão e justiça e então trabalhar com o coração alinhado. Já consegue respirar aliviado? Ele coloca essa última pergunta, né? Muito legal. Mais uma vez a dica, né? Para você entrar lá no stories dele. É um pastor bem ativo no Instagram, que traz mensagens que às vezes você não está nem esperando, né? No seu dia, vou dar uma olhadinha aqui no Instagram, aí você vê algo que tão legal e pautado, né, na palavra de Deus, que você já pode meditar durante todo o seu dia. Então, nosso Stories que Edificam hoje é que você precisa descansar. Muito bom, Pedro, muito bom. E separamos um trecho de uma música muito legal que toca na Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária, que é Deserto, chama Deserto, da Ariane, que tem um trecho que fala assim, ó: te adorar é o que sustenta-me de pé, não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã,
mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Essa música chama Deserto e é da Ariane e toca na Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. E você pode baixar lá, eu tenho baixado aqui, já mostrei para vocês, o aplicativo da Rádio Pinheiros que toca, é levinho, pode fechar a janela, ele continua tocando, você pode ouvir aonde você estiver. É muito bom, músicas que edificam e também a gente transmite os programas, esse programa está sendo transmitido agora ao vivo, o programa da tarde, todos os programas ao vivo, inclusive os cultos são transmitidos lá, então é levinho, se você não consegue deixar o YouTube aberto, você consegue ouvir lá pelo canal, né? Então baixa aí no Google Play ou Apple Store. Uma ótima ideia, né? Essa dica aí é uma ótima ideia. Melhor ideia ainda é o que a Cláudia vai trazer para a gente aqui com o nosso quadro Boa Ideia. Então, Cláudia, qual que é a nossa boa ideia de hoje? Oi, gente! Você consegue contar quantas pessoas passaram pela sua vida? Consegue pensar em quantas delas você ainda mantém contato? É impossível pensar em todas, né? Mas calma, que a ideia de hoje tem tudo a ver com isso. Como ficaram seus relacionamentos durante a pandemia? Você conseguiu aderir ao contato virtual? Mas e aí? Você conversa sempre com as mesmas pessoas ou tem se engajado um pouquinho mais? Caso não, essa ideia também é um desafio. Lembra daquela sua amiga que você não conversa há anos? Ou aquele seu primo que você sempre se deu bem, mas só se vê nas festas de família? Sabe aquela amiga do trabalho que você via todos os dias e agora não tem mais tanto contato? Então, nós te desafiamos a enviar uma mensagem surpresa para essas pessoas, com o desejo de desenvolver uma conversa profunda, saber realmente da vida dela e bater em um papo legal sobre tudo que tem passado. O que você acha? Depois me conta como que foi essa experiência. Essa foi a dica de hoje e não deixe de colocar aqui nos comentários sobre o que você quer saber para a gente preparar uma boa ideia. Muito bom, Cláudia. Conte-nos como foi essa experiência. E pegando, tem deixas muito importantes com essa boa ideia da Cláudia. Por quê? Você pode mandar uma mensagem para aquela pessoa que você acha que, será que ela está bem? E manda e pode fazer toda a diferença. Tem tudo a ver com o Setembro Amarelo. Deixa as informações se cruzarem aí e fazer a diferença com uma mensagem que pode mudar a vida de alguém. E falar em mensagem, você também pode mandar uma mensagem para quem está de aniversário hoje. E a nossa mensagem aqui é falada. É um abraço mandado aqui ao vivo para Camila Alves de Freitas, nossa membro que está de aniversário hoje, a Edna Bispo dos Santos Araújo também, o João Cláudio Vicentini Marques da Silva, feliz aniversário, João Cláudio, o Luiz Aparecido Caruso Neto, o Marcos Ribeiro da Silva, Marcos da Silva Ribeiro, falei errado, a Maria Eduarda Valente também, feliz aniversário, que Deus abençoe muito vocês e que seja um dia muito comemorado, que Deus seja glorificado na sua vida, não só hoje, mas em todo esse ano novo que começa, em todos que virão e que sejam muitos para a glória de Deus. E você também que está em casa e está de aniversário, receba nosso abraço com muito carinho, muito amor, daqui da nossa igreja, do Manhã EPP, tá bom? Curte seu dia aí, que Deus abençoe muito. Como de costume, mais uma pessoa da minha família fazendo aniversário. Não acredito! Então, a Duda, Mentira! Maria Eduarda Valente é minha prima. É verdade? É verdade. Quem é? A Duda, a Maria Eduarda Valente. Então, um abraço, Dudinha, te amo demais, que você continue sendo bênção. Para quem não sabe, entra lá no Instagram da UPPP, a Duda participou de alguns EAIs apresentando, ela é bênção, então assim, que Deus continue te abençoando, Dudinha, te amo demais. Amém, que essa Vamos lá. mensagem, como eu falo, da família do Pedro é providencial para todo mundo que está do outro lado sentir o amor e carinho, que é esse amor, esse carinho que a gente quer passar por você, porque aqui é tudo junto, como fala no comercial, é tudo junto e misturado. É isso, Pedro. É isso, Ficamos ficamos que pena, por aqui. acabou, tão Uma bom. pena. Aqui, ó, rapidinho, pessoal. Nossa, isso é top, A hein? gente precisa falar, né? Saiu o Novo Testamento explicado pelo pastor Arival, ó, é um box. São 3, deixa eu te ajudar a segurar aqui. Vou mostrar à frente. Ó, aqui, dá para ver? Isso. Para você que quer estudar, São né? 3. Foi bastante
bastante tempo de trabalho aí do pastor, Cheirinho de livro bom. lendo, relendo, estudando e tal. Então, você Consegue quer ver aprender um aqui? pouquinho mais, vai lá e dá uma Ó, olhadinha o nesse primeiro box. é de 1 Tessalonicenses a Apocalipse, não é o último, né? É o último. Ó, Mateus a João, Atos a Colossenses e 1 Tessalonicenses a Apocalipse. Então, tem essa divisão aqui para você usar um pouquinho melhor, bem robusto. Então, sim, não é propaganda porque é o pastor aqui que estava aqui com a gente. É porque é bom para você estudar e ser edificado, né? Acompanhando a sua leitura bíblica, então já pega e estuda o Novo Testamento inteiro, aprende um pouquinho mais. Isso aí. E que mais? Ficamos por aqui, Ficamos né, por Pedro? aqui, né? Se Deus quiser, estaremos juntos amanhã de novo. Então, a nossa programação, mais uma vez, ela não para, ela está aí 24 horas. Hoje à tarde, Mulher Esperança, ao vivo. Fica aqui com a gente. Obrigado pela participação de todos de hoje e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Obrigada pelo seu carinho e sua participação. Até amanhã. Fiquem com Tchau, Deus. tchau.